Fala, acelerados! Vamos para mais uma aula e essa aula aqui ela vai estar muito bem estruturada para você que é profissional de RH. O meu objetivo nessa aula é falar sobre três temas: recrutamento e seleção, trilha de aprendizado, ali, desenvolvimento de carreira e feedbacks. A gente vai passar de uma forma bem objetiva por esses temas, eu vou dar alguns insights e aí, se necessário, se a aula for ficar muito grande, eu ver que a gente está estendendo muito, eu faço mais duas aulas específicas para os outros dois temas, que seria o de trilha de carreira e o de feedback. Mas vamos lá, o objetivo aqui é a gente entender como que a gente consegue praticar inteligência artificial na nossa rotina, especificamente para o time de RH. Beleza? E aí, começando com o tema recrutamento e seleção, o primeiro passo é, quando a gente vai criar uma vaga, e aí a gente precisa de informações dessa vaga, porque isso nos ajuda a recrutar a pessoa, né, os candidatos. Quanto mais detalhado eu tenho minha vaga, com as descrições de cargo, requisitos, benefícios da empresa, endereço, horário, etc., melhor é quando eu vou entrevistar o meu candidato, para deixar tudo bem esclarecido na hora da entrevista e tudo mais. Então, o primeiro passo é, preciso criar a vaga. Para criar a vaga, aqui com o ChatGPT já é muito simples, porque você pode simplesmente dar um comando e a gente vai começar a fazer já praticamente, e aí a gente começa a desenvolver essas habilidades aqui de criação de vaga, beleza? Então vamos lá. A vaga que eu vou utilizar como exemplo vai ser a de um engenheiro de dados. Então, atue como especialista em recrutamento e seleção e seleção. Preciso criar uma vaga de engenheiro de dados sênior. Essa vaga é remota, horário de trabalho é de 8 às 17 horas. Crie a job description. Job description é a descrição do cargo, né? A descrição do trabalho dessa vaga. Separe descrição e requisitos. Os requisitos, separe por requisitos obrigatórios, requisitos diferenciais. Beleza. Simples assim. Eu só estou falando que eu estou pedindo para ele atuar como especialista em recrutamento e seleção. Eu quero que ele crie uma vaga de engenheiro de dados remoto. E aí eu já botei algumas características e eu quero que ele crie. Eu não tenho nada dessa vaga. Eu não tenho nada. Eu só estou dizendo um cargo e estou pedindo para ele criar. Óbvio, você de RH, quando vai abrir uma vaga, você, principalmente uma vaga da área tech, por exemplo, você vai perguntar para o gerente, para o coordenador, para a pessoa responsável daquela área, o que é que ela espera, quais são as descrições do cargo, quais são os requisitos. Mas imagina só quando tu tem a necessidade de abrir essa vaga, chegou uma solicitação lá para você abrir essa vaga e aí não tem muitas informações. Você consegue vir aqui com as informações que você tem lá, ou até mesmo criar do jeito que nós estamos criando aqui e chegar para a pessoa responsável e falar, olha, uma vaga de engenheiro de dados, ela tem essas descrições e esses requisitos. Faz sentido com o que você espera? Então, você já chega com algo pronto. E aí você não vai ter que gastar muito tempo para deixar isso pronto. Você vem aqui, aplica isso que a gente está aplicando agora, e aí leva para sua coordenação, gerência e afins. Beleza? Então, vamos lá. Job description, engenheiro de dados, remoto, papapá. Descrição de vaga, estamos buscando um engenheiro de dados altamente qualificado, ele dá um textinho aqui, né, como se fosse a divulgação. Responsabilidades, desenvolver e manter pipelines, ETL, ELT, para integrações, enfim. Requisitos obrigatórios, aí ele bota aqui, ó, experiência comprovada no mínimo 5 anos com engenheiro de dados, isso aqui é sensacional, não é todo mundo que eu vejo botando tempo de experiência na vaga. E aí existem agora algumas diferenças, né? Eu sei que tem pessoas de RH que falam que isso não é permitido e eu sei que tem pessoas de RH que falam que isso é permitido e que não tem nenhum problema. Aí você usa o critério que a sua empresa adota ou que a filosofia que você gosta de adotar. Eu, particularmente, gosto de botar a experiência, sim, na vaga, até porque não vamos ser hipócritas aqui, né?
mas nós vamos avaliar isso. Então, se eu falo que a vaga é sênior e eu vejo lá um currículo que tem 2 anos de experiência, e aí, fala a verdade, você vai passar essa pessoa? Muito provavelmente não, a não ser que essa pessoa seja um prodígio e você a conheça. Mas enfim, então a gente está falando aqui de processo. Então, tenho todos os requisitos obrigatórios, todos os diferenciais, então certificações, experiência com infraestrutura, etc. E detalhe, modalidade remota, horário de trabalho, benefícios, aí a gente bota, vocês vão botar o benefício que a empresa de vocês oferece. E aí eu não falei aqui se a vaga, tipo de modalidade, se o valor, não falei de salário nem nada. Você também pode pedir para ele sugerir salário. Então, tá aqui, inclua o salário aplicado no mercado. Me diga, me dê o range. Range é a faixa etária ali, né? Vai de 8 a 10 mil, vai de 10 a 15, enfim. Então ele só está reescrevendo basicamente tudo que ele já fez e lá no final ele vai incluir os valores. Então aqui, ó, salário, faixa salarial, posição de dinheiro de dados no Brasil varia entre 12 e 26 mil, dependendo do segmento da empresa, localidade, formação, experiência profissional. Então eu tenho minha vaga completinha de engenheiro de dados. Beleza? E agora, o que é que eu vou fazer? Perfeito. Vou botar aqui, ó, perfeito. A vaga está ótima. Eu tô sendo gentil aqui porque geralmente eu tô simulando o comportamento da galera de RH, né? Quando eu falo galera de RH, eu também tô nessa galera aí, atuando muito com pessoas de RH, então entendendo um pouquinho do perfil comportamental desse público. Perfeito, a vaga está ótima. Agora vamos para a próxima etapa. Estou triando candidatos e quero fazer um comparativo desses candidatos com a vaga. Anexar os currículos desses candidatos aqui. Deixa eu ver se aqui está certo. Eu centro. Aqui você fará uma comparação da vaga com os currículos. O que eu estou errando? Candidatos a privar, comparação da vaga com os currículos e fará um ranking do mais apto à vaga para o menos apto e irá me dizer o motivo pelo qual você os contrataria. Aqui eu já estou indo na etapa de que eu já tenho 3 currículos fictícios ali que a gente que criou. Eu vou anexar esses 3 currículos e vou pedir para ele fazer uma comparação com a vaga que nós acabamos de criar junto a esses currículos que a gente tem. E eu quero que ele me liste qual é o mais apto em formato de ranking, né? Do melhor para o pior. E aí vocês vão ver a mágica acontecendo aqui e vocês vão entender direitinho o que é que eu estou querendo dizer aqui. Então, bora lá. 1, 2, 3. 2, 3. Beleza. Então, simplesmente anexei os currículos, pedi o que eu queria que ele analisasse. E aí agora vamos lá entender cada um. Primeiro lugar, ele já botou aqui, ó, o João Engenheiro 3. Motivos da contratação: experiência ampla, competências diferenciais, desempenho de comparação. Segundo, Engenheiro João Engenheiro 1. Beleza, e o terceiro, João Engenheiro 2. Ok, ele ainda está me dando alguma conclusão, recomendação principal, pontos alternativas e tal. Mas o que é que eu quero? Agora eu quero que você faça, que você me traga os pontos positivos e as oportunidades de cada um. Em seguida, me diga quais perguntas eu devo fazer na entrevista com eles. Lá. Pontos positivos, oportunidade de cada um. Em primeiro lugar, então ele já vai me dar os pontos positivos, ele basicamente deve repetir o que está aqui. Mas aí agora ele está me dando as oportunidades.
Atualização e metodologias, apesar de mencionar ágil e DevOps, pode ser interessante validar a aplicação prática e atualização desses conceitos, adaptabilidade. Como possui muita experiência, é importante avaliar se está apto às novas demandas no mercado em ambientes de rápida mudança. E aí o João, engenheiro 1 aqui, né, que ficou em segundo lugar, apesar da vasta experiência, é importante validar se domina profundamente todos os requisitos. Experiência com projetos internacionais pode não refletir diretamente no contexto de desafios locais. E o engenheiro 2, menor tempo de experiência em comparação aos outros. Então ele já está dizendo aqui, ó, ele viu que tem um menor tempo de experiência. Atuação focada em projetos menores, enfim. Perguntas para entrevistas. Aí aqui ele está falando de perguntas gerais para todos os candidatos, então você deve perguntar tudo isso aqui para todos os candidatos. Conte-me sobre um projeto de engenharia de dados, como você avalia a proeficiência em Databricks, Sparks, enfim, soft skill, inovação, nuvem e segurança. Perguntas específicas para cada candidato. Então vamos lá. Como você adapta a sua vasta experiência para demandas modernas de agilidade, inovação e engenharia de dados? Você mencionou expertise em múltiplas plataformas de metodologia. Como você prioriza as tecnologias adequadas para cada projeto? Então você já tem algumas perguntas para fazer para os seus candidatos na hora da entrevista. Então, olha só, vamos revisar aqui rapidinho tudo isso, né? Criamos a vaga. Depois de criarmos a vaga, a gente pegou os currículos no qual a gente triou e aí jogou aqui. Esses 3 currículos eu já tinha triado antes, então eles já passou por todo um processo. Mas imagina não, você tem, com certeza tem essa rotina. Você abre uma vaga de assistente administrativo, de analista de negócios, enfim, de qualquer uma dessas vagas que geralmente tem 200 candidaturas. E aí você pega de 10 em 10 currículos, você recebe todos, baixa todos, tem seu banco de dados ali. E eu não testei se ele consegue anexar 200 currículos aqui, tá? Mas você pega de 10 em 10 currículos e pede para ele fazer um ranking. Só um ranking. Você vai passando, mandou, anexou 200 currículos aqui, de 10 em 10. E aí você pede esse ranking e ele vai te dar o ranking dos 20 melhores. E aí o que é que você vai fazer? Vai dar uma olhada nesses 20 melhores. Você já tem todo o trabalho filtrado aqui dessa expertise que ele já fez. E aí você, em cima desses 20 melhores, você chama algumas pessoas para conversar. E aí você só vai fazer a entrevista. Quando você for fazer a entrevista, você já consegue ir com as perguntas que você deve fazer para essa vaga. E aí, de forma específica para cada pessoa, você consegue fazer perguntas aqui. Porque ele já analisou o currículo dessa pessoa. E aí, depois da entrevista, aí a gente vai para a próxima etapa. Então, digamos que eu fiz a entrevista com eles, fiz todas essas perguntas aqui, fiz todas essas perguntas para cada um deles aqui. E aí agora eu venho e vou responder aqui, eu vou botar a minha entrevista realizada com esses candidatos aqui. E aqui é onde está a cerejinha do bolo, e aí tem 2 formas de você fazer isso. Uma forma que vai ser um pouco mais manual, digamos assim, ou você pode utilizar inteligência artificial para fazer isso também. Existe uma ferramenta que é uma extensão do Google Chrome, que ela é o TacTic. Se eu não me engano, ela escreve assim. É isso, TacTic. Ou é TacTic? Não, é com C mesmo. TacTic. Isso, exatamente. TacTic. Essa ferramenta ela tem integração com o Meeting, com o Zoom, com o Microsoft Teams, só que você tem que utilizar ela na versão da web, né? Porque ela é uma extensão do Google Chrome. E o que é que ela faz? Ela transcreve tudo o que você fala dentro de uma sala de reunião virtual. Então você está lá no Google Meet, você está falando, ela está transcrevendo tudo. E o melhor, diferente de algumas outras IAs que eu já testei, ela não fica como uma pessoa participando da reunião. Ela fica como um bloco de notas e ninguém vê. Só você vê o que está sendo transcrevido aqui, né? Transcrito aqui, perdão. Então, ao final dessa reunião, você tem toda a conversa, no nosso caso, a entrevista, você tem toda a entrevista, e aí você faz o quê? Exporta isso em um TXT e simplesmente anexa o TXT aqui e fala: essa foi a minha entrevista realizada com o João. Faça uma análise dessa entrevista e me diga, você aprovaria ou não esse candidato? E aí ele vai te dar a resposta, dizendo que sim ou que não. E aí você pode pedir, por que você aprovaria? Por que você não aprovaria? Então você tem um detalhe bem desmiuçado ali. Por que eu não vou fazer isso aqui de forma prática, né? Anexar o TXT? Porque são pessoas fictícias, eu não tive reuniões com essas pessoas, então não tem como eu anexar uma entrevista aqui. Mas eu vou pedir para ele simular. Então, simule que eu fiz as entrevistas.
cada um, fazendo todas as perguntas. Simule as respostas e me traga um resultado final, dizendo que você contrataria e por que você contrataria. Faça o ranking. Beleza, pedi para ele simular. Então ele vai responder para mim todas essas perguntas aqui, como se eu tivesse feito a entrevista com eles. Então esse aqui é como se fosse meu arquivo de TXT, né, que eu vou subir, vou pedir para ele fazer as perguntas. Então ele falou: em primeiro lugar, João, engenheiro 3, ele manteve. E aí, pontos relevantes, habilidades técnicas, soft skill, quando surgem prazos apertados, faça uma análise detalhada. Ele está simulando as respostas, né? Inovação, nuvem em segurança, análise final. Por que contrataria? Excelente capacidade técnica, histórico comprovado, projetos complexos, alta adaptabilidade. Por que não contrataria? Pode ter dificuldades em se adaptar a estruturas muito enxutas, considerando o perfil de senioridade. Então, se seu projeto ele é um projeto simples, que não vai dar desafio para essa pessoa, talvez não seja interessante. Mesma coisa agora para o engenheiro 1. Experiência sólida, por que não contrataria? Para mim, o importante, quando eu estou fazendo essa análise aqui internamente, eu quero olhar isso aqui. Porque esse motivo aqui, eu entendo que ele já vai estar no currículo lá e está tudo certo. Agora, por que não? Então, pode ter dificuldade em projetos que exigem soluções de altíssima complexidade e inovação técnica avançada. Terceiro lugar, o engenheiro 2, por que não? Menor senioridade, falta de profundidade de soluções inovadoras. Então o ranking ele manteve engenheiro 3, engenheiro 1, engenheiro 2. E aí ele falou o porquê de cada um. E a recomendação final é essa. E aí nós temos a nossa análise feita. E aí você pode botar como... Pode botar salário, porque vamos supor que o engenheiro João, engenheiro 3, ele pediu um salário de 25 mil e seu budget é de 20. Mas o João, engenheiro 1, ele pediu um salário de 20 e ele está dentro do seu budget. Então, talvez para a sua realidade, por mais que o João Engenheiro 3 seja o melhor, ele não pode ser contratado por uma questão de salário, que você não vai ter esse budget para pagar. Mas o João Engenheiro 1, ele está dentro do seu gap e ele é apto para essa vaga, e você sabe os motivos aqui. E aí você toma uma decisão em cima disso. Então, olha só, em talvez 10 minutos de vídeo que a gente está fazendo aqui, a gente conseguiu fazer toda uma análise, que essa análise é 100% real. 100% real como assim? Eu aplico isso na minha rotina quando eu quero validar os candidatos. Então, minhas recrutadoras hoje, a gente tem também uma empresa de recrutamento e seleção que faz hunt de profissionais específicos da área de TI, por isso que eu escolhi o engenheiro de dados. Então, quando a gente recebe muito currículo, as minhas recrutadoras elas já filtram. Nós temos uma plataforma com IA no qual ela já faz esse ranking de forma automática. E aí, em cima desse ranking, eu tenho lá 50 candidaturas. Ela vai pegar os 10 primeiros que já foi ranqueado por essa IA, que é utilizando isso daqui. E aí ela vai olhar esses 10 primeiros e bater um papo com eles. Então ela já vai muito enviesada para poder bater o papo com eles, com as perguntas certas. E aí nós utilizamos o Tactic, que foi a ferramenta que eu indiquei aqui, e aí elas fazem a entrevista. Terminou a entrevista, sobe o texto, pede para a IA avaliar, e aí em cima disso a gente vai tomando decisões e filtrando os melhores candidatos do mercado. E isso traz muita agilidade para a nossa rotina. Tranquilo? Fez sentido para você, profissional de RH? Se fez sentido, eu espero que você tenha gostado bastante disso aqui. Isso aqui é só o módulo de recrutamento e seleção. Como eu falei, eu acredito que o vídeo vai ficar muito grande, então os outros dois módulos, que é a de trilha de carreira e estruturação de feedback, eu vou lançar em outras duas aulas. Eu acredito que vai ficar mais divididinho e melhor para você ser específico no assunto quando você estiver pesquisando aqui na nossa plataforma, né, do curso, o assunto que você quer estudar. Então, aplique isso daqui na sua rotina. Com isso daqui, eu tenho certeza que o seu índice de assertividade na contratação de candidatos vai aumentar de forma drástica, sem falar na velocidade que você vai fazer isso daqui. Beleza? Então, muito obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima aula. Valeu!